E como disse no bloco anterior, agora a gente abre espaço para falar de política. Afinal, nesta semana, os governos municipais completaram aí seus 100 primeiros dias. E hoje estamos recebendo José Geraldo Garcia, o prefeito da cidade de Salto. Seja bem-vindo à ITV e prazer recebê-lo aqui. E antes de mais nada, o senhor que foi prefeito, já ocupou o cargo de prefeito nos mandatos de 2005 a 2012, 2 mandatos. Qual a diferença dessa administração para as outras 2? Tiago, antes de mais nada, muito obrigado. Uma alegria estar aqui ao vivo, nesse estúdio. Vocês estão acompanhando o dia a dia da região toda, inclusive da cidade de Salto. Posso dizer que foi outro mundo, viu, Tiago? Eu fui prefeito de 2005 a 2008 e reeleito aí pela generosidade do povo de 2009 a 2012. Via uma outra realidade econômica do Brasil que possibilitou, lógico, o primeiro e o segundo ano sempre é complicado, mas logo em seguida a gente deslanchou e conseguimos fazer muita coisa, muitos convênios, muitas obras. A vantagem agora, em que pese com todas as dificuldades, é a experiência. Foi muito importante aquele tempo, porque nós ganhamos a experiência e essa experiência está fazendo a gente meio que compensar os problemas que agora a gente está enfrentando com aquilo que a gente já passou. Mas realmente as dificuldades do Brasil de hoje são bem maiores do que daquela época. Certo. De forma cronológica, para a gente tentar contar ou tentar assim simplificar e resumir como está sendo esses 100 primeiros dias do senhor nesse novo governo, em janeiro o senhor já anunciou aí uma varredura nas secretarias. Nesse período foram encontradas notas fiscais que, segundo o senhor, segundo a prefeitura, não haviam sido contabilizadas pelo governo anterior. Como foi encarar tudo isso? E a pergunta que fica, o senhor já conseguiu colocar ordem na casa? Tiago, o prefeito, a prefeitura só pode pagar aquelas notas que estão devidamente contabilizadas. E o que aconteceu, e a ITV cobriu, foi que nós descobrimos nas secretarias muitas dessas notas que estavam lá em gavetas e não estavam prontas para serem pagas. Então foi muito difícil, porque ao longo do mês de janeiro nós descobrimos inúmeras dessas notas. Eu posso dizer que passado todo esse período, a gente já tem um quadro real da situação, fizemos uma prestação de contas, não somos inconsequentes, nós temos que falar com a verdade, né? Então apresentamos para a Câmara de Vereadores essas notas e também para o Tribunal de Contas e fazendo o procedimento necessário para pagá-las na medida do possível, né? Mas eu posso dizer então que, passado esses 100 e poucos dias, já são 103 dias, né, nós já estamos com a rédea um pouquinho mais apurada na mão, né, para enfrentar aí os desgastes. Mas confesso a você que não foi fácil, era uma surpresa atrás da outra quando a gente descobria que um fornecedor lá tinha feito serviço e não podíamos pagá-lo. Muito bem, por conta da crise econômica, assim como outras prefeituras, a de Salto também precisou cortar gastos, né? E anunciado também o corte de 20% a 30% de algumas despesas das secretarias. O senhor não teme que essas medidas tomadas possam aí prejudicar no avanço da cidade? Evidente. Nenhum político, nenhum prefeito, nenhum administrador gosta de fazer isso. É terrível, né? Nós só não cortamos gastos, Tiago, na área de saúde e de educação, mas do mais nós tivemos que fazer esses cortes. São questões internas, de contratos, que não prejudicam a população, mas que interferem. Evidentemente que interferem, que deixa a gente triste. Por exemplo, vamos assumir o transporte de estudantes, que era uma tradição que a gente fazia. Nós tivemos que, e explicamos isso, mantivemos o transporte rural, o transporte da rede municipal. Mas o dos estudantes tivemos que fazer, houve a compreensão, porque nós até fizemos um acordo lá com as empresas de ônibus da cidade, da região, para propiciar isso. Mas o fato é que era necessário e é necessário esses ajustes. São doloridos, mas têm que ser feitos pelo bem da cidade e pelo bem das contas públicas. Hoje não há como inovar se não administrar como a gente administra a casa da gente, as finanças públicas. Mas eu volto a insistir, o pior, se Deus quiser, já está passando. Legal. Desses 100 dias, desses 100 primeiros dias, já dá para fazer um balanço, já dá para ver um panorama aonde Salto avançou? Nós pudemos rapidamente falar, uma preocupação forte, segurança. Então eu posso dizer que a primeira coisa que eu fiz, além desse trabalho todo de corte de gastos, foi com relação
a reunir a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Guarda Municipal, num trabalho intenso de fazer com que a segurança, que é um clamor tão forte da população, fosse atendido. Estamos lutando muito por novos delegados. Tiago, Salto está com um delegado, um único delegado, doutor João, e nós estamos numa luta intensa. Não é possível uma cidade com 115 mil habitantes com esse número de delegados. E estamos conseguindo algumas coisas. Então, eu posso dizer que a questão da segurança foi uma questão forte. O emprego está sendo uma luta insistente e constante. Por isso que eu estou começando a me animar, porque há um sinal forte da economia e se Deus quiser, esse fruto virá no segundo semestre, porque há muitas empresas procurando-nos e todos sendo recebidos com tapete vermelho. Eu falo, empreendedor que quer ir para Salto vai ser recebido com tapete vermelho e fofinho, viu? E sem contar a questão das novidades de turismo. Eu quero reabrir a Ponte Pêncil, porque quando eu falo de emprego, eu estou falando de turismo também. Então a Ponte Pêncil será reaberta até o final do ano, um parque será feito na Ilha da Imai. Salto tem potencialidades turísticas enormes nesse sentido. E muito animado então com essas duas questões, segurança, emprego, que foram compromissos de campanha. A educação estamos inovando também. Se você me perguntar a marca que eu gostaria de implementar e que estou implementando com os meus secretários municipais, diálogo, conversa, proximidade com a população. Isto fizemos muito com a educação também. Reunião constantes com os funcionários, com os professores. Educação é a base de tudo. Isto não é lugar comum, é uma realidade concreta e presente. Então, com muita esperança também que a educação vai poder ser aprofundada. Muito bem. Seguindo com o Jornal e TV, prefeito, com relação a... O senhor disse das partes que Salto avançou e das áreas deficitárias, onde Salto ainda precisa investir, aonde que a população sofre mais e que está mais carente com relação a essa parte? Eu vejo que é o desemprego. É uma coisa que esses 13 milhões de desempregados que estão aí no mercado de trabalho, que estão presentes, você me angustia profundamente. E nesse sentido, Tiago, nós temos feito o que estamos podendo fazer no posto avançado do trabalhador, abrindo uma linha direta de emprego para que as pessoas possam procurar o seu trabalho lá. Então, é a grande angústia, eu acredito, do prefeito nesse sentido. E a saúde, né, Tiago? Porque, em que pese nós temos um hospital que funciona e que está, inclusive, acolhendo muita gente aqui de Itu, o pronto-socorro, como está fechado aqui em Itu, tem muita gente da cidade de Itu indo para o Hospital Nossa Senhora do Monte Serrate. E que também, você está falando de problemas, é um problema sério. Nós investimos 32% de tudo, de toda a receita da cidade e ainda há carências. Então eu vejo que se colocar pesos e medidas, a questão do desemprego e da saúde, que a gente faz e tem lá uma fila enorme de exames que a gente está tentando colocar em dia, mas que são os desafios que estão postos e que a gente, com bastante equilíbrio, vai tentar até o final do ano equacionar, se Deus quiser. Agora, no mês de abril, foi anunciado o reajuste da tarifa do transporte público. O que dizer? A Prefeitura autorizou esse aumento e o porquê desse aumento nesse momento que a crise econômica afeta aí a sociedade brasileira, em especial a sociedade saltense? Bem menos, né? Bem menos daquilo que a empresa pediu. Mas o grande problema do transporte público, Tiago, em Salto, em todos os lugares, é o subsídio. Lamentavelmente, existem muitas passagens que são subsidiadas, de idosos, estudantes, deficientes, né? E que alguém tem que pagar por isso. Essa é uma equação perversa. Em todo caso, a concessionária estava pedindo mais de R$ 4,00, o estudo apontava R$ 3,80 e nós demos R$ 3,70 de aumento. E aquele que pagar à vista e tal, vai para 3,60. Então foi um aumento necessário e nós temos o compromisso de não aumentar mais, no mínimo por 1 ano e meio, mas necessário, mais justo, porque não tem como. A gente viu as planilhas da concessionária e que não havia como segurar mais. Fizemos aquilo que era possível fazer no sentido de segurar e a população acredita que está entendendo. Uma pergunta que eu fiz recentemente, essa semana, inclusive, para o prefeito de Itu, Guilherme Gazola, eu gostaria de perguntar ao senhor também. Todo ser humano, ele é feito de erros e acertos.
Eu acredito que nesses 100 primeiros dias de governo o senhor teve acertos, como também o senhor errou. Aonde o senhor errou e aonde que o senhor pretende não repeti-los? Eu acho que eu volto a insistir. Como eu tive 8 anos de passagem pela prefeitura, a gente amadureceu e tal. Mas eu acredito que o grande erro é no sentido de querer fazer e dar uma ansiedade muito grande, porque não dá. Cada coisa tem o seu tempo. O serviço público, a gente gostaria de acelerar as coisas e não dá. Então, eu não digo que é erro, mas é uma frustração. Eu gostaria, por exemplo, de que, só para dar um exemplo, aí, o kit de material escolar que a gente está promovendo, que já estivesse com as crianças, vai estar semana que vem. Então, são frustrações que doem, né? Outra frustração, as creches. Eu gostaria de... Porque a administração passada deixou os prédios, mas não deixou lá os equipamentos e tal das creches. Eu gostaria que já tivesse essa demanda atendida. Não tem, tem os aspectos burocráticos. Então é conter um pouquinho a ansiedade. Eu acho que esse é o grande erro que eu tenho que sanar. Calmar, porque não tem jeito, aos procedimentos que a gente não pode por conta do Tribunal de Contas. O que a população saltense pode esperar do senhor daqui para frente? Olha, muita certeza no progresso de Salto. E na questão, você tocou no prefeito de Itu. A crença é que junto com Itu, junto com Porto Feliz, nós vamos ter muito êxito nesse consórcio da saúde que está saindo até o final do mês, início do mês de maio. Nós vamos ter uma reunião com os vereadores de todas as cidades. Então, eu acredito que avanços na área de saúde, regionalmente falando, no turismo, o trem republicano vai ser uma realidade, vai apitar, esse trem vai representar progresso e emprego para as duas cidades. E também na água. Eu estarei em Brasília a semana que vem com os prefeitos Gaspar, vamos estar acertando com o Cabriúva e Itu também, para lutar pela nossa represa do Rio Piraí. Então, com esperança, com firmeza e com união, nós vamos superar essas crises e tenho certeza corresponder aos votos esperançosos que a população nos deu. Tá certo. Quero agradecer a participação e a presença do senhor aqui em nossos estúdios. Mais uma vez, para você que está ligando a sua televisão agora, estamos aqui com o prefeito de Salto, José Geraldo Garcia, fazendo um balanço, uma avaliação do que foi esses 100 primeiros dias de governo. Agradeço pela participação do senhor. Muito obrigado e obrigado novamente pela participação da ITV no dia a dia da nossa comunidade. Muito bem, o Jornal ITV está terminando. Agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. Continue ligado, voltamos agora na próxima edição. Até lá.